Tudo bem, direitonautas? Estou de volta com mais um vídeo do canal Cláudio Direita do Brasil. E qual o assunto de hoje? Eu vou falar o porquê o governo americano abandonou o padrão ouro do dólar, né? Tem ensinamentos muito importantes aqui que vão servir de base para explicar vídeos futuros que eu vou falar para vocês. Como também aí vocês vão entender algumas coisas nas suas vidas aí que vocês não entendem. Bom, eu vou começar aqui. Antes de explicar aí por que eles abandonaram, eu tenho que passar aí alguma introdução. E é o seguinte, eu tenho que falar primeiro o que é o valor das coisas. Bom, as coisas têm valor na economia quando elas têm procura por outras pessoas. As pessoas procuram tal produto, tal coisa, devido à necessidade ou utilidade. A utilidade é onde farão as coisas aí que elas fazem, ter um maior lucro, ter uma maior eficiência, ganhar tempo, enfim, assim tem alguma vantagem. E aí elas estão dispostas a adquirir aí essas coisas que vão melhorar a sua vida devido a uma utilidade que elas têm. Bom, a da necessidade aqui é o que nós temos, as necessidades primeiras do ser humano, né? Que é o que comer, ter o que vestir e ter onde morar. Então aí nós temos aí a parte aí da comida. Eu mapeei aqui 5 coisas assim que são a base da alimentação humana, né, no planeta, que são o trigo, o milho, a soja, o arroz e a carne. Todos os outros são negociáveis. Tem lugar que come feijão. Tem lugar que alguém come feijão, outros não, mas assim, ó, em termos enxugando aqui, sintetizando, esses 5 são a base da alimentação mundial. Na questão das roupas, aí, que nós temos que ter as roupas para se vestir, nós temos o algodão, né? E aí nós temos aí a questão dos insumos aí para a parte da construção civil. Então essas coisas aí é questão de necessidade, que a gente tem que ter o que comer, ter o que vestir e ter onde morar. Bom, em termos de utilidade aí na questão econômica aqui, eu vou citar aqui o que interessa para nós, que é o petróleo. Bom, vamos aqui fazer um exercício de imaginação. Vamos supor que estamos aí, qualquer um de vocês está 400 anos atrás, e aí está aqui no Brasil, na Europa, qualquer lugar, e aí está falando com algum europeu, ou aqui com os indígenas, tudo. E aí lá, claro, já é lido que eles já tiveram contato com o petróleo, aquela coisa pastosa que é achada em alguns locais. Se alguém da nossa época tivesse naquela época, 400 anos atrás, e falasse que aquele líquido viscoso preto iria valer um dia tanto quanto o ouro, o que eles iriam dizer? Iriam dar risada. Iriam dizer assim. Porém, hoje nós sabemos disso, que o petróleo hoje ele não vale tanto quanto o ouro, mas vale muito. E por quê? Bom, ele é o que move a economia. Vejam, ele serve para fazer os combustíveis, também todos os outros insumos ali atrelados, como o plástico, e outros aí, os restos até são aproveitáveis, como aí para fazer o asfalto. Mas vejam, o principal motivo dele aí do petróleo são os combustíveis, que servem para levar os trabalhadores para as empresas produzirem, serve para levar os insumos até as empresas para produzirem, serve para também, em boa parte, fazer a produção dos produtos, e aí depois serve para levar esses produtos até os centros de consumo, os produtos que ele necessita em vários casos. Então vejam que o petróleo ele tem uma grande procura por utilidade, que ele causou imensa facilitação aí na vida do ser humano. E é aí que essa é uma das duas partes aqui que eu vou explicar, que o governo norte-americano ficou de olho e resolveu trocar o dólar do padrão ouro por impressão direta. Bom, e qual a outra? Bom, o Adam Smith, é o pai da economia moderna, ele explica muito bem no seu livro que a moeda ela é tratada na economia como qualquer outra mercadoria, ou seja, a maior ou menor quantidade dela na disposição em relação à sua procura vai influenciar no seu valor. Então assim, ele explica a certa altura do livro que a atividade econômica, né, toda a economia, parte de extração, parte de transformação, de finalização dos produtos, como colocar no comércio, como também os serviços atrelados, que são até os serviços de lazer, serviços aí de embelezamento, ornamentação, tudo, construção, tudo, toda atividade econômica, assim, para ela se expandir, à medida que ela for se expandindo, tem que ir jogando o dinheiro ali a conta-gotas na economia, conforme ela for crescendo. Porque se jogar demais vai gerar inflação.
vai sair do controle. E se também tiver pouco, a economia estiver crescendo e tiver pouco dinheiro, não tiver dinheiro disponível, também vai gerar inflação, porque tudo vai ocorrer um problema que é a diminuição do consumo. Diminuição do consumo vai gerar uma diminuição nas encomendas. E aí o pessoal lá, todo o custo da fábrica, em vez de ser dividido por um número de produtos X, terá que ser dividido por uma quantidade menor de produtos. E é por isso que os preços aumentam. Então, sabendo disso, primeiramente, eles não abandonaram o padrão ouro, né? Do dólar. O que eles fizeram? Eles foram na OPEP, chegaram lá para os países produtores de petróleo e disseram: nós vamos extrair o petróleo, nós temos aqui toda a tecnologia, vocês vão ganhar muito dinheiro. Em troca, nós vamos cuidar de vocês também. Aí, se alguém vir aí querer enfrentar vocês, nós vamos entrar em cena, cuidar de vocês militarmente. Foi o que aconteceu com a guerra do Iraque na década de 90. No meu ver, ali os Estados Unidos fizeram certo mesmo. O Saddam Hussein queria ir fazer um monopólio do petróleo com ele no comando. Aí, sem a democracia, sem a aprovação de todos, ele pegou e invadiu o Kuwait. Então, ali, ao meu ver, os Estados Unidos fizeram certo. Outros casos fizeram errado, mas naquele momento, ao meu ver, eles fizeram certo. Bom, mas continuando. Aí eles fizeram isso, falaram isso daí, e em troca, o que eles pediram? A única coisa era exigir que toda a negociação, toda a venda de petróleo e toda a negociação no planeta fosse feita em dólar. Ou seja, o principal produto aí que move a economia mundial depois ao minério de ferro, eles atrelaram ao dólar. E aí o que eles fizeram? Puderam abandonar o padrão ouro e começaram a poder imprimir o dólar sem aí ter as reservas de ouro, prata e metais preciosos pela procura, porque as pessoas, os outros países precisavam ter o petróleo para poder mover essa economia. Mas repetindo, eles não podiam imprimir indiscriminadamente, porque aí iria afetar demais o preço do dólar, iria desvalorizar, porque iria ter uma grande quantidade dele, e aí causando uma discrepância em relação à sua procura. E foi assim que os Estados Unidos acabaram com o padrão ouro e começaram a imprimir o dólar. Bom, eles estão endividados por outra coisa, porque eles começaram a trabalhar em superávit, e aí eles tiveram que começar a pegar dólar emprestado para cobrir aí o saldo negativo aí nas suas contas do governo. Então, ao fazer isso, eles têm que emitir os títulos da dívida para pegar dinheiro do povo para cobrir o seu rombo, que é outra história, que eu vou falar em outro vídeo. Bom, vocês viram aqui que tem vários ensinamentos aí atrelados que os políticos não ensinam pra gente na escola, né? Eles poderiam ensinar isso aí pra gente na escola. Eles poderiam fazer enxugamento aí. Eu lembro aí como coisa difícil e devagar. Bem, não é difícil, ela é devagar, ela é difícil no sentido de eles não ensinarem as coisas. Quando eu fui fazer o vestibular, ao me deparar com a parte de física e matemática, mais ou menos aí 35% do conteúdo eu nunca tinha visto na vida. Então tive que deixar de lado. Mesmo assim, eu passei no vestibular para engenharia. Então, assim, eles não ensinam coisas que tinham que ser ensinados, poderiam ensinar no colegial ou dar uma pincelada e mostrar alguma coisa melhor no segundo grau, né? Mas eles não fazem para deixar o povo cego. E até uma educação financeira queria melhorar muito a vida das pessoas. Mas ainda bem que eu aprendi e estou repassando para vocês na internet. Então aí esta parte vocês já sabem aí como que o governo trabalhou e as informações que eles tinham. E como eles sabem muito bem como funciona a economia, por isso eles abandonaram o padrão ouro. Bom, brasileiros e direitonautas, era isso que eu tinha a dizer neste vídeo. Obrigado pela atenção a todos e até mais. Acompanhe o canal com vídeos de segunda a sexta às 18 horas. Brasileiros e direitonautas, marquem e façam os vídeos chegarem até os políticos como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Júlia Zanata, Carol Detoni, Marcel Van Hatten, Senador Girão, Carla Zambelli, Sargento Farrura, entre outros. Eu sou investigador descobridor, mas para divulgar eu preciso da ajuda de vocês porque a minha rede de amigos é muito pequena. Vocês podem divulgar comentando, curtindo, compartilhando e republicando principalmente os principais vídeos, os mais importantes. E para terminar, este é um canal da direita, mas um canal de contra-ataque. Chega de ficarmos na defensiva, então vocês são os combatentes, que vão espalhar os vídeos e assim acabar com o ataque da esquerda. Ataque feito com mentiras, para livrarmos o Brasil deste grande problema. Um abraço a todos.